Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é projetando uma narrativa persuasiva e envolvente. Eu gostaria de iniciar a minha conversa a partir da nossa frase introdutória e, a partir dela, a gente vai conseguir caminhar e verificar alguns aspectos centrais. O texto base diz o seguinte, veja comigo. Projetar uma narrativa persuasiva e envolvente na gamificação eleitoral é uma etapa fundamental para cativar e mobilizar os eleitores em torno de uma campanha política, dentro aqui desse contexto que nós estamos colocando. Ao longo dessa aula, nós vamos trazer algumas estratégias chaves para poder alcançar esse objetivo. E a primeira estratégia-chave que eu poderia colocar é a definição de mensagens chaves. Definição de mensagens chaves. Veja, uma narrativa persuasiva deve transmitir mensagens claras e convincentes que ressoem com os eleitores. A definição de mensagens chaves é um aspecto crucial na construção de uma narrativa persuasiva em campanhas eleitorais. Essas mensagens são o ponto principal que o candidato deseja comunicar aos eleitores, destacando seus valores, propostas e visão para a comunidade. Eu queria trazer aqui alguns elementos centrais sobre essa questão. A primeira é com relação à clareza e convicção. As mensagens-chave devem ser claras e transmitir convicção. Elas devem ser formuladas de maneira direta e compreensível para o público-alvo, evitando ambiguidades que possam confundir ou alienar os eleitores. Além disso, é importante que as mensagens elas sejam apresentadas de forma convincente, demonstrando confiança nas propostas e na capacidade de implementá-las. Outra questão que nós podemos colocar é a relevância e a ressonância. As mensagens elas devem ser relevantes para as preocupações e interesses dos eleitores. Elas devem abordar questões que têm um impacto direto na vida das pessoas e ressoar com suas experiências e aspirações. Então, por exemplo, se a questão da sustentabilidade é uma preocupação crescente na comunidade, as mensagens-chave elas devem destacar como as políticas propostas pelo candidato podem abordar essas preocupações e trazer benefícios tangíveis para a população. Outra questão que nós podemos trazer é a adaptação ao público-alvo. As mensagens-chave elas devem ser adaptadas ao público-alvo específico de cada campanha. Isso pode envolver a segmentação do eleitorado com base em características demográficas, socioeconômicas ou geográficas, e a personalização das mensagens para atender às necessidades e interesses de cada grupo. Por exemplo, as mensagens direcionadas a jovens eleitores podem destacar questões como educação e oportunidades de emprego, enquanto as mensagens para eleitores idosos podem enfatizar políticas de saúde e bem-estar. As mensagens-chave elas podem ser reforçadas por exemplos concretos e ilustrações que demonstrem a sua aplicação na prática. Isso pode incluir casos de sucesso de políticas similares implementadas em outras regiões ou evidências científicas que respaldem as propostas do candidato. Por exemplo, ao destacar os benefícios econômicos e ambientais das políticas de sustentabilidade, o candidato pode apresentar estudos de caso de cidades que adotaram medidas semelhantes e obtiveram resultados positivos em termos de crescimento econômico e qualidade de vida. Vamos seguir para o próximo item, o storyline autêntico. Vamos lá. Storyline eficaz requer autenticidade e conexão emocional. Os eleitores valorizam histórias genuínas que reflitam a personalidade e os valores do candidato. Perceba que o storyline autêntico ele se baseia na sinceridade e na transparência. Os eleitores eles valorizam candidatos que sejam autênticos e honestos sobre suas experiências e convicções. Isso significa compartilhar histórias reais e não fabricadas, que reflitam verdadeiramente a jornada pessoal e política do candidato. Por exemplo, um candidato ele pode compartilhar desafios pessoais que enfrentou ao longo da sua carreira política, demonstrando vulnerabilidade e humanidade. Histórias autênticas criam uma conexão emocional com os eleitores, permitindo que eles se identifiquem com o candidato em um nível pessoal. Ao compartilhar experiências pessoais e emocionais, o candidato pode despertar empatia e compreensão entre o eleitorado. Por exemplo,
ao relatar dificuldades enfrentadas por sua família ou comunidade, o candidato ele pode gerar solidariedade e apoio entre os eleitores que enfrentam desafios similares, semelhantes. As histórias autênticas, elas devem ser relevantes e contextualizadas para o público-alvo da campanha. Isso significa adaptar as narrativas para abordar questões e preocupações que sejam importantes para os eleitores. Por exemplo, um candidato pode compartilhar uma história sobre seu envolvimento em iniciativas de base comunitária, demonstrando seu compromisso com as necessidades locais e aspirações da comunidade. O storyline autêntico ele pode inspirar e motivar os eleitores, apresentando exemplos de superação e perseverança. Ao compartilhar histórias de sucesso e resiliência, o candidato pode energizar sua base de apoio e encorajar os eleitores a se engajarem ativamente na campanha. Então, por exemplo, ao destacar conquistas alcançadas por meio do trabalho árduo e determinação, o candidato pode inspirar os eleitores a acreditarem no seu potencial de mudança e progresso dentro desse contexto que nós estamos colocando. Vamos seguir, falar sobre a utilização de elementos visuais? Próximo elemento, próximo item. O próximo slide diz o seguinte, vamos ler juntos. Elementos visuais, como fotos, vídeos e infográficos, podem complementar a narrativa e torná-la mais envolvente, né, dentro aqui desse processo. Perceba que cada canal de comunicação possui um público-alvo específico, né? Quando nós conseguimos gerir aqui esse processo e a utilização dos elementos visuais certamente vão enriquecer essa conexão e a comunicação que será apresentada. Elementos visuais, como fotos, vídeos, infográficos, complementam a narrativa verbal, tornando-a mais rica e cativante. Eles fornecem uma dimensão visual que pode transmitir emoções, destacar pontos de vista, pontos-chaves, reforçar uma mensagem do candidato de uma forma impactante, muito mais do que apenas palavras. Por exemplo, o candidato ele pode usar fotos para ilustrar momentos marcantes e importantes da sua trajetória política ou vídeos para mostrar o seu envolvimento com a comunidade. Em um cenário político altamente competitivo, chamar a atenção do eleitorado é crucial. Elementos visuais têm o poder de capturar a atenção dos espectadores em um mundo digital onde o conteúdo visual é amplamente consumido. Por exemplo, um vídeo curto e dinâmico nas redes sociais pode atrair mais visualizações e compartilhamento do que um texto longo. Algumas mensagens podem ser difíceis de transmitir apenas com palavras. Elementos visuais, como infográficos ou gráficos, podem simplificar informações complexas e torná-las compreensíveis para o público. Então, por exemplo, um infográfico que representa estatísticas sobre conquistas políticas pode ser mais eficaz para transmitir dados do que apenas um texto detalhado. Dessa maneira, nós conseguimos apresentar a informação de uma forma clara e eficaz. Por fim, nessa questão, eu poderia colocar que fotos e vídeos têm o poder de evocar e criar uma conexão emocional com os espectadores. Ao mostrar o impacto positivo de suas políticas na vida das pessoas, um candidato pode despertar a empatia e solidariedade nos eleitores. Então, por exemplo, um vídeo que destaca histórias reais de indivíduos que foram beneficiados por programas sociais pode gerar uma resposta emocional muito mais forte do que simplesmente descrever os programas em palavras. Dessa maneira, nós conseguimos atingir o nosso público. Caminhando para o encerramento dessa aula, eu queria falar com você sobre a adaptação aos diferentes canais de comunicação. O texto diz o seguinte: é importante adaptar a narrativa para se adequar aos diferentes canais de comunicação utilizados na campanha, como redes sociais, mídia tradicional e eventos presenciais. Cada canal de comunicação possui um público específico e características específicas. Portanto, é essencial adaptar a mensagem para se adequar a cada plataforma. Por exemplo, o tom e estilo de comunicação podem variar entre as redes sociais, onde o conteúdo é mais informal e direto, né? A mídia tradicional ela tem uma outra abordagem, outro contexto, e aí a gente precisa também levar isso em consideração. Além do tom,
o formato e o conteúdo da mensagem também devem ser ajustados de acordo com o canal. Por exemplo, em redes sociais como o Twitter, como o X, onde o espaço é limitado, a mensagem precisa ser concisa e impactante. Enquanto em um discurso em um evento presencial, o candidato pode se aprofundar em detalhes e argumentos mais complexos. Cada canal de comunicação oferece diferentes oportunidades de interação e engajamento com o público. E dessa maneira, nós precisamos ter a sensibilidade para observar a estratégia que nós vamos adotar a partir do canal que nós estamos utilizando naquele contexto. Nós chegamos ao final, mas antes eu gostaria de colocar o seguinte para você. E a adaptação da narrativa aos diferentes canais de comunicação é essencial para maximizar o alcance e o impacto das mensagens em uma campanha eleitoral, garantindo dessa maneira que essas sejam relevantes, envolventes e eficazes em cada plataforma utilizada. Ao aplicar essas estratégias na gamificação eleitoral, os candidatos podem criar uma narrativa persuasiva e envolvente e conquiste o apoio e a confiança dos eleitores, contribuindo para o sucesso das suas campanhas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre ferramentas e plataformas de gamificação para as campanhas. Eu te vejo lá para que nós possamos continuar as nossas discussões e a nossa aprendizagem. Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau!